Boa noite aos amigos e amigas, tudo bem com vocês, doutor Eudes? Ô, seu Tudo presidente, bem. Boa tudo noite. bem? É, Que boa prazer em noite. tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu de estar ao lado de vocês. Saúde, família, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem, tudo na paz. Isso é o mais importante, né? Exatamente. Bom, eu passei, doutor Eudes, aqui para dar um abraço em vocês. Eu tenho agora mais uma reunião no dia 19 e 15. Mas eu não poderia deixar, e eu acabei tendo, já teve outras atividades da comissão, e eu acabei não participando, não sei por uma razão ou outra, né? Você sabe, doutor Eudes, que eu estou trabalhando mais, viu? Com essa questão da pandemia, eu venho trabalhando mais, viu? Exatamente. É mais exigido, né? Muito mais. Nós temos inúmeras atividades e, graças a Deus, também a advocacia regional, na nossa obsessão, entendeu a nossa ideia de estarmos reunidos, mesmo durante o período pandêmico. Hoje saiu o número de participantes no mês de novembro, 419 presenças nos nossos eventos durante o mês, entre reuniões, grupo de estudo, enfim, estou por essa plataforma. Então, eu sou muito grato aos coordenadores, aos membros de comissão, por estar promovendo isso para a nossa advocacia, né? Exatamente. E é bom, porque cada comissão tem o seu assunto específico, né? E com isso, nós conseguimos reunir vários temas interessantes e passar para os colegas advogados. Hoje mesmo, os nossos colegas eles vão apresentar um tema que é muito novo, é xenotransplante. Então, é um assunto assim de uma pesquisa mundial atual. E os nossos colegas, aqueles que forem assistir o nosso evento, vão receber de primeira mão todas as informações necessárias, incluindo aqui as jurídicas, a respeito desse tema. E para nós é uma satisfação em poder repassar para os colegas aquilo que nós estudamos, aquilo que nós conhecemos na nossa área, né? Sem dúvida. E eu fico aqui feliz de ver esses rostos tão jovens da Janaína, da Gabriela. José Lucas ainda não apareceu aqui na tela. Opa, Tudo bem? tudo bem? Bom, Então doutor. tá bom. E eu fico muito, doutor, feliz, satisfeito, né? Porque para os jovens, estar ao lado, eu imagino por eles, ao lado do doutor Eudes Quintino, é uma honra, é um ganho que nós temos de conhecimento, né? Então, assim, ter essa união da jovem advocacia com os mais experientes, todos ganham, todos ganham. Então, não só aqueles, às vezes eu percebo que às vezes colegas falam, mas tem um baixo número de participantes. Não, mas para quem está falando, está aprendendo, né? E isso é o início de uma carreira que cada um de vocês, jovens aqui, poderão ter, né? Falando ao público, palestras, né? Certo dia eu participei de uma atividade que o colega, o jovem advogado, tremia, segurava o microfone e não conseguia segurar, de tanto, né, nervosismo por falar. Depois, quando realizou, ficou todo feliz, porque já tinha cumprido uma etapa, passou por aquilo. Então, assim, essas reuniões das comissões, dos grupos de estudo, não pensem os senhores que é só para quem está assistindo, não. É para quem também está falando, né? Nós estamos formando, dando cultura para todos. Então, parabéns pela iniciativa de vocês estarem falando, um tema novo, mas sem dúvida alguma, dividindo conhecimento com todos. Ainda que seja 1 ou 2 ou 10, não importa. E o nosso grupo é um grupo pequeno, né? Ele é pequeno, mas é um grupo muito interessado, muito focado e muito comprometido. Então, eu acredito que é um grupo que vai vingar e vai trazer, tenho certeza, novos interessados para esta área do biodireito. Muito bom.
Ô, William, você que está aqui, eu não sei se vocês querem, então, estão organizando alguma questão, querem admitir outras pessoas. Não, nós já estamos prontos para começar. Já. William, tem pedido para admitir? Boa noite, doutores. Boa noite, doutor Marcelo. Já, Boa já noite, estão William. todos nas Boa salas, noite. já, doutor. Tá, pode admitir. Já estão todos nas salas, já, doutor. Ah, estamos aqui entre nós aqui? Isso. Não tem mais nenhum pedido? Não, doutor. Tá, então vamos ficar entre nós. Já podemos começar? Sei. Primeiro, então, vamos começar, né? Então, eu queria inicialmente agradecer a presença do nosso presidente da subseção, dizer a ele da nossa satisfação em poder compartilhar, não só com ele, mas também com todos os demais colegas da nossa subseção, os conhecimentos que nós adquirimos com relação ao biodireito, à biossegurança. Nós já realizamos, no primeiro semestre, uma outra palestra, abrangendo e focando o assunto da pandemia. E agora nós vamos fazer uma nova palestra, com novos temas, e hoje nós vamos introduzir o tema do xenotransplante. E como bem disse o nosso presidente, este grupo é um grupo que é coeso e é um grupo pequeno, mas que tem muita produção. E isso é importante porque os colegas que compõem esta comissão se dedicam a estudar temas com mais profundidade, a fim de que esses temas sejam expostos com uma didática diferenciada e também com um conhecimento privilegiado. E isso tudo nós fazemos com o maior prazer, com a maior satisfação, para o engrandecimento não só da nossa classe de advogados, mas também da própria subseção. Por isso que eu agradeço imensamente a presença do nosso presidente. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito novo, um assunto atual, que é do xenotransplante. Mas eu não vou fazer nenhuma definição a respeito desse tema, porque nós já vamos iniciar com a apresentação da Gabriela Lima, que vai falar a respeito do xenotransplante na sua conotação numa abordagem conceitual. Pois não, Gabriela, pode iniciar, por favor. Obrigada, doutor Eudes. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, né? Boa noite, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui trazendo um pouquinho de... contribuindo com o grupo de estudo, né? Bom, como o nome já diz, é um grupo de estudo e, como o doutor Eudes falou, é um assunto bem novo, né? Para mim, ele também é um assunto novo, realmente, assim, eu peguei para estudar agora, para trazer algumas coisas. Então, não ficou uma coisa tão aprofundada, porque a gente está caminhando nesse processo, né? Eu preparei um slidezinho aqui só para ter um panorama. Eu vou compartilhar a imagem com vocês, só para a gente... Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Então, bom... eu vou fazer uma abordagem conceitual da xenotransplantação, justamente por isso, porque como é um assunto novo, né, eu não tinha noção da dimensão que era, né? Então, como para mim é novo, eu resolvi compartilhar com os colegas essa nova pesquisa, né, sobre o xenotransplante. Bom, existem algumas definições para a questão do xenotransplante que, de forma geral, é a transplantação de órgãos entre espécies de animais diferentes, né? O geralzão é isso. Espécies diferentes,
o transplante de órgãos entre espécies diferentes. Algumas pessoas, algumas definições trazem a definição que é o transplante de órgãos entre espécies não humanas, né, para receptores de seres humanos. Então, a gente vai ficar com essa definição de que a gente vai trabalhar o xenotransplante nessa definição de ser um transplante de órgão de animais não humanos para humanos, né? E a gente entra na questão de órgãos sendo não só, por exemplo, coração, fígado, rim, mas também a questão de células, né? Como ele diz aqui nessa primeira, células, tecidos, órgãos vivos de maneira geral, fluidos corporais. Então, tudo isso entra na questão do transplante, né? Do xenotransplante. E como a gente está vendo, ele como é uma coisa nova, assim, de estudo, porque ele já vem vou mostrar na parte cronológica, desde o século XVII, que já tem relatos sobre isso, né? Então, por definição, a xenotransplantação é a transplantação de órgãos entre espécies de animais diferentes. Uma definição mais restrita fica na questão de transplante de órgãos de seres não humanos para os receptores humanos. E o porquê que chegou nessa possibilidade de fazer a xenotransplantação? A principal justificativa é que o número de receptores, né, o número de pessoas que precisam de órgãos, que precisam de uma nova oportunidade, até mesmo uma qualidade de vida melhor, é bem maior do que a demanda. Ou seja, é bem maior do que pessoas que se dispõem a doar órgãos, seja depois de morto, né, a autorização, ou até mesmo questão de doação em vida, de órgãos que dá para doar em vida, como rim, até mesmo medula, sangue. A gente vê que quanto tem campanhas, né, de doação de sangue para hemocentros que estão com estoque baixos, né? Então, a demanda para receber órgãos é muito alta, enquanto que a demanda para doar é muito baixa. Seja por questões de desconhecimento, por exemplo, de pessoas não sabem como fazer doações, né? Como deixar autorizado, por exemplo, para ser doador. Ou seja, por crenças, né? Que depois que a pessoa morre, não conversa com a família, alguma coisa assim, a família não autoriza aquela doação por medo, por crença ou por não saber mesmo, né? Para termos noção, esse dado eu peguei de uma reportagem que saiu no site UOL. Em julho de 2020, ou seja, esse ano, possuíam 46.181 pessoas no fila de transplante somente no Brasil. Né? Essa era uma reportagem que falava da questão de como a pandemia afetou, né, a questão dos transplantes, mas mostra para a gente o número altíssimo de pacientes que dependem de um órgão, que depende para viver ou para ter uma qualidade de vida, né? E aí vem as questões econômicas. As questões econômicas, elas vão ser uma justificativa boa, mas elas também vão ser um problema. Eu vou mostrar quando eu chegar na parte do problema. A questão boa é que existem pessoas que querem investir, mas acaba sendo uma questão puramente econômica, porque querendo ou não vai gerar um mercado de, por exemplo, venda de dispositivos feitos com coisas biogenéticas, né? Por exemplo, válvula cardíaca suína. Tem que ter uma indústria produzindo tudo isso. Então, vai gerar um mercado, e um mercado altamente, né, rentável. Com o avanço da tecnologia e o avanço da medicina e as áreas como biomedicina, biotecnologia, engenharia genética, engenharia química, todas essas áreas acabam se juntando e com a evolução da tecnologia buscam, né, essa melhoria para a sociedade, que é o estudo, a pesquisa nessa área de desenvolvimento de produtos
e principalmente desenvolvimento genético, que é a mutação genética que muitos animais sofrem para se adequar, para produzirem órgãos que sejam mais viáveis, mais semelhantes aos seres humanos. Bom, falando da cronologia. Como eu falei, essa parte de xenotransplante ela não é tão nova assim, né, de ação mesmo, mas ela ainda é um campo que precisa ser muito estudado. Os primeiros relatos, eles constam do século XVII, quando usavam-se transplante sanguíneo de animais para tentar ressuscitar pessoas moribundas, pessoas que já estavam morrendo mesmo, não tinham mais condições, não tinham mais esperança de vida, né, de viver, faziam transplante sanguíneo de animais. Eram experiências não bem sucedidas, né? Aí, em 1682, na Rússia, tentaram curar um soldado que teve um traumatismo craniano, tentaram tratá-lo com o osso canino, que também não teve sucesso. Aí, a partir do século XIX, começaram inúmeras tentativas de transplante de vários órgãos, e o que eu mais achei bizarro foi essa com olhos de coelho, né, essa tentativa desse transplante. A gente acaba, quando comecei a ver isso, a gente tem uma imagem meio macabra, assim, né, dessa questão de colocar órgãos de animais nos seres humanos. Só que a gente imagina muito, por exemplo, o século XIX é bem... A imagem que a gente tem é bem aqueles filmes de terror que Frankenstein vai montando, né? Mas aí a gente vê que tudo é um estudo e não é bem assim, né? Bom, no início dos anos 60, esse foi um dos pacientes, assim, que eles chamam que teve mais sucesso, porque ele sobreviveu 9 meses. Um paciente recebeu um rim de um chimpanzé e ele conseguiu viver com esse rim por 9 meses. Não teve muito relato de como que ele estava, assim, de doença, né? Não achei. Mas os principais casos foram o caso do Babyfy e o caso de São Petersburgo. Em 1984, essa paciente era uma criança recém-nascida, uma menina, que ela nasceu com hipoplasia cardíaca, que é uma deformidade no ventrículo esquerdo do coração. E é uma doença bem séria, bem grave e bem letal. Quando ela é diagnosticada, por exemplo, no início da gravidez, a gravidez pode ser interrompida, porque a chance de sobreviver do bebê é bem pequena. Mas caso tenha a cirurgia ou não seja possível fazer uma cirurgia fetal, né, cirurgia com feto ainda no ventre da mãe, quando a criança nasce, ela precisa de intervenção cirúrgica o quanto antes. Existem várias formas de tratamento dessa doença e assim, as chances de viver são altas, porém as chances de morrer também são altas. Essa é a questão. E ela tem que ser tratada o quanto antes. Por exemplo, um dos casos de tratamento, além do transplante cardíaco para criança, que é uma coisa muito difícil, porque é difícil de encontrar um doador que seja super compatível, porque é um recém-nascido, de uma criança de dias, então precisa ter o tamanho adequado, tudo adequado. A outra opção são um processo cirúrgico, uma cirurgia que ela precisa fazer logo que nasce, nos primeiros dias. A seguinte vai ser de 6 meses e, por fim, quando ela tiver 5 anos. E cada etapa cirúrgica dessa, ela envolve um risco grande, né? Só que, por que esse caso ele foi amplamente divulgado e ficou conhecido? Porque essa criança, ela nasceu com hipoplasia cardíaca, só que os médicos, né, deram a opção para os pais de fazer justamente essa xenotransplantação, que foi colocar o coração de babuíno na criança. Os pais, depois de muitas horas de conversa e tudo, aceitaram. Só que a criança não sobreviveu
nem uma semana. Ela morreu nas horas seguintes, nas horas críticas, e ela faleceu. E justamente veio à tona por conta disso. Apesar de ser uma doença grave, letal, ela tinha outras opções, não somente o xenotransplante, não somente o transplante do coração de um babuíno para criança. Ela tinha outras opções, inclusive nessa época já tinha essas outras opções. Então, por isso que veio à tona esse caso, porque questionaram se realmente os pais sabiam do que estava acontecendo, se eles realmente tinham ciência da situação. Muitos falaram que a criança foi usada como cobaia de um experimento ali, de um experimento científico, basicamente. E além de que teve a questão de ter sacrificado um animal, ter sacrificado babuíno, que era saudável, para fazer esse procedimento. Né? Então, esse foi um caso bem emblemático, que alguns consideram assim, como se fosse o marco, o início do estudo da xenotransplantação. E aí passou-se, né, continuou-se os estudos, e em 92, outro caso emblemático também, que muitos dizem que foi inspirado no caso do Baby Fay, que foi um caso em São Petersburgo, na Rússia, que é um paciente, um homem de 35 anos. Ele foi diagnosticado com HIV e hepatite B, e ele precisava de um fígado. E aí decidiram colocar o fígado de um babuíno, justamente porque estudos mostravam que essa espécie era imune, praticamente imune à hepatite B. Porque se fizesse uma alotransplante, que é o transplante comum, né, de humano para humano, correria um grande risco dele adquirir novamente a hepatite, o que não seria interessante. E pelas condições dele, de que ele tinha HIV, seria basicamente um risco desnecessário. Então resolveram colocar o fígado de um babuíno justamente por conta disso. Só que o paciente evoluiu, evoluiu bem, tudo, recebeu alta, só que com 2 meses ele voltou a ser internado com icterícia e faleceu. Ou seja, o fígado não funcionou. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu. Uns dizem que não teve rejeição no paciente, ele somente o fígado não funcionou, mas não foi uma questão de rejeição. E não ficou claro de verdade a causa-morte do paciente. E atualmente, não encontrei outro caso assim de transplante de órgão nesse sentido, a partir desse ano, mas o que eu encontrei foi que a partir de agora eles estão em pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão pesquisando, tentando organizar por exemplo, minifígados, eles estão pegando a função hepática, já que o transplantar o órgão fica mais complicado, né? O risco de rejeição é bem maior e tem todas essas complicações. Eles estão pegando as células que fazem a função, por exemplo, a função hepática, e colocando no fígado doente, no receptor doente. Eles estão pegando, por exemplo, nessa questão do estudo dos Estados Unidos, são minifígados suínos, e eles colocam no receptor humano e eles fazem toda a função hepática. Já está dando algum resultado, mas ainda se encontra em fase de teste. E fora que tem o desenvolvimento de dispositivos, né, como que é mais conhecida, a válvula cardíaca suína, que é feito com células de porco, e tem as células bovina também. E aí, a gente chega na parte dos obstáculos da xenotransplantação, né? Por que que não vinga tanto assim, né? Por que tanta polêmica? Bom, o grande, o carro-chefe, vamos falar assim, é a rejeição, né? Se normalmente um transplante entre seres humanos ela já tem um grande risco de rejeição, é preciso tomar imunossupressores, é preciso tomar toda uma medicação para que não haja rejeição no receptor, o índice de rejeição nesse procedimento, né, é bem alto.
acredita-se, por exemplo, que espécies semelhantes, como chimpanzés, macacos, para seres humanos, a rejeição seria menor. Só que aí a gente cai na questão da saúde pública que ocorrem infecções maiores, porque como os organismos são bem semelhantes, doenças que são comuns em babuínos, chimpanzés e os animais que são mais semelhantes aos seres humanos são mais fáceis de passar para os humanos. Enquanto que espécies que já são um pouco mais distantes, por exemplo, os porcos, que têm uma grande efetividade, as doenças suínas, por exemplo, não são tão fáceis de ser transmitidas para seres humanos. Só que a rejeição, nesse caso, é bem maior. Então, esse é um dos grandes obstáculos da xenotransplantação, é a questão da rejeição. Quando existe a rejeição, é a rejeição aguda, ou seja, ela destrói completamente o organismo que foi transplantado. Então, não tem realmente tentar dar certo. Quando rejeita, nesse caso, ela é bem severa. Aí a gente entra de novo na questão de financiamento e investimento em pesquisa. Essa parte é ruim porque, além de não ter um investimento, né, em pesquisa, um financiamento, principalmente no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, o investimento em pesquisa no Brasil é super precário, existe a questão também de... Eu li um artigo que falava sobre isso, de, por exemplo, indústrias, fábricas de... Ele deu o exemplo de que fazem diálise, né, que fazem hemodiálise. Elas não têm interesse de evoluir na questão da área do transplante, porque não é rentável para elas. Infelizmente, essa questão econômica, ela é muito impactante. E eu achei uma coisa muito bizarra, mas infelizmente existe, né? E aí a gente entra para a questão da saúde pública na questão das infecções, de vírus, bactérias que passam dos animais para os seres humanos, né? Inclusive, a gente está vivendo uma pandemia que a gente realmente não sabe de onde veio o SARS-CoV, né? Então, uns dizem que veio de um animal. Enfim, então isso é muito sério, isso é muito grave, e isso é uma questão de saúde pública. E aí entra também as questões religiosas, que, pelo menos no Brasil, é uma questão. O Brasil apesar de sermos um país laico, é um país religioso, né, de diferentes religiões. E temos a questão da utilização de animais, que, infelizmente, para fazer esses procedimentos, vão ter que ser sacrificados, ou como cobaias, ou sendo o próprio sacrifício, como, por exemplo, os casos que eu comentei, que sacrificaram o babuíno, que para fazer a doação dele, ele precisava estar saudável, para ter um órgão saudável. Então, esses são os grandes obstáculos da xenotransplantação que eu encontrei. E eu não vou me alongar mais, porque a Jana vai falar sobre a questão ética, que também é um ponto super importante, e a questão dos animais, o José Lucas também vai abordar, que são acho que o carro-chefe desse tema. E aqui algumas referências, e eu acho que é isso. Obrigada. Muito bom, doutora Gabriela. Acho que a Doutor Jana... Eudes. Obrigada. Jana... Acho que o doutor Eudes saiu um pouquinho. Se a doutora Janaína quiser falar, acho que pode. Oi, doutor. Doutor Eudes? Será que ele está com problema no sinal? Não, acho. Está sem Doutor Eudes, som. você tem que acionar seu microfone.
Isso. Está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Então, é que deu uma queda aqui e eu sumi do mapa. Eu imaginei, falei assim, alguma coisa aconteceu. Ai, ai, doutor. Então, nós vamos passar para a doutora Janaína. Doutor Marcelo gostou, né, doutor Marcelo? Já aprendi muita coisa agora. Viu como é interessante, né? Já tenho algumas perguntas aqui, mas para depois. Depois eu já marquei, já anotei minhas perguntas e já mandei um recado lá que eu não vou conseguir entrar na outra reunião. Vou assistir. Então tá bom. Então nós vamos continuar agora com a doutora Janaína Floriano, que ela vai falar sobre a ética no xenotransplante. Outro assunto também muito importante. Pois não? Posso começar, doutor? Isso. Tá. Então, novamente, boa noite a todos. E eu vou falar sobre a ética, né, na xenotransplantação. E eu quero fazer algumas considerações e reflexões, lógico, né, sobre o tema, mas sem esgotar o assunto, porque esse tema é um tema muito complexo e muito polêmico, né, por tudo que a doutora Gabriela falou e também por tudo que eu pesquisei e muita coisa, querendo ou não, a gente acaba, né, e quase que entrando no assunto do que o outro falou, né? Algumas coisas que a doutora Gabriela falou, eu também tinha planejado de falar, né? Bom, enfim. Então, começando, né, eu quero falar sobre a palavra xenotransplantação. Eu vi que a doutora Gabriela colocou, né, que é uma palavra que vem do grego, que significa estranho, né? E ela se refere a transplante de órgãos vivos, tecidos, células de animais, geneticamente modificados ou não. Bom, partindo desse início, todo comportamento humano ele é baseado na ética. E, principalmente, o desenvolvimento científico, cada vez mais, eles vêm apresentando dilemas éticos, né? E a xenotransplantação, né, ela para o prolongamento da vida humana e ela trabalha também na melhoria da qualidade de vida humana, né? Então, vem sendo levantado inúmeros questionamentos dentro do campo da bioética. E eu quero abordar esse assunto especialmente no que diz respeito a dois princípios do biodireito, o princípio da responsabilidade e o princípio da precaução. O da responsabilidade diz que qualquer dano que seja causado, ele gera responsabilidade. E o princípio da precaução, como o próprio nome diz, né, ele vem ligado a prevenir, né, atos que ameacem, por exemplo, danos ao meio ambiente, danos à saúde do homem. E esse princípio da precaução, ele tem uma relação direta com o princípio da beneficência e da não maleficência, que são dois princípios bioéticos, em que o princípio da beneficência, fazer o bem, né? A responsabilidade, no caso do agir biotecnológico, ela tem o respeito absoluto à dignidade humana, né? A exemplo dessas técnicas, nós temos o transplante de tecidos de órgãos e partes do corpo humano. Também temos a modificação genética de plantas e animais, no caso dos transgênicos. E essas técnicas, elas acabam gerando questionamentos de toda a natureza, questionamentos jurídicos, éticos, morais, religiosos. Enfim, enquanto a gente não tiver, né, uma norma específica sobre o xenotransplante, né, algo que discipline isso, essa abordagem sobre o xenotransplante, nós não vamos conseguir fugir do campo do biodireito e da bioética. E a bioética na xenotransplantação, ela procura fazer o quê? Ela procura colocar um limite no agir do homem em relação ao avanço científico, né? O motivo para o xenotransplante ter surgido é a falta de órgãos para o alotransplante, como a Gabi havia falado. Então, o transplante de órgãos e tecidos com o próprio corpo, né, partes do corpo humano.
E embora o número de doações de órgãos venha crescendo, ainda tem um desequilíbrio muito grande em relação ao excesso da demanda, que a Gabi também já havia falado, mas eu vou enfatizar isso, em relação aos órgãos disponíveis. E isso acaba refletindo em milhares de falecimentos por ano. Além do aumento da fila e o número de falecimento, o transplante é considerado um procedimento de baixo custo se comparado a outros procedimentos, como, por exemplo, a hemodiálise. Isso se torna mais viável do ponto de vista econômico para o setor público e para o setor privado. Mas a busca pelo prolongamento da vida e a sua qualidade de vida nos leva a uma reflexão quando se fala em xenotransplante, no que diz respeito à morte. Nós ainda não conseguimos encarar a morte como uma etapa de fase da vida, pois ela nos remete a sentimentos de dor, separação, angústia, sofrimento. Nós ainda sofremos muito com isso, então a gente passou a negar a morte a qualquer custo, pois ela envolve a perda de entes queridos. A morte é uma realidade, ainda que existam técnicas biomédicas como a xenotransplantação. Essa técnica ela foi desenvolvida para prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida. E para colocar limites nesse impulso científico, a dignidade humana e não humana, porque não humana por quê? Porque os animais também merecem ser tratados com dignidade e respeito. A ética, ela vem para colocar, para evitar essas catástrofes, né? Tens que pensar nos riscos que essa técnica tem para o homem. Nós temos que refletir sobre a possibilidade de êxito no emprego dessa técnica, né? Quais são os ganhos efetivos na nossa qualidade de vida? A dignidade animal, os seus direitos e também outros padrões éticos, né? E a possibilidade do ser humano recriar a natureza a partir de modificações genéticas. Então, é bom lembrar também que a pandemia de 2009 do vírus H1N1, ela decorreu da recombinação de genes de origem humana, suína e aviária. Daí porque se mostra extremamente recomendável o agir humano com cautela sobre a xenotransplantação. Pois quando a gente modifica esses genes dos animais de forma artificial, os resultados eles não são previsíveis e controláveis pelo homem. O desenvolvimento da ciência, da biomedicina, da técnica, então, permitiu ao homem exterminar espécies e a si mesmo, né? Então, está contribuindo para a destruição do meio ambiente. E essas consequências dessa ação humana vão se acumulando com o passar do tempo, né? E todo esse avanço tecnológico permite ao homem alcançar patamares assim antes inacreditáveis, de forma muito rápida. Mas, por outro lado, sem a ética, sem responsabilidade, sem a precaução, sem o cuidado, permitiríamos a nossa própria destruição. As consequências dos atos humanos só poderão ser medidas num futuro, depois da acumulação de todos os efeitos das escolhas feitas por nós hoje, né? Nesse tempo presente. Assim, não só o princípio da responsabilidade, como o próprio princípio da precaução, eles são de extrema importância no campo da xenotransplantação. E toda essa técnica científica, ela pode acarretar consequências desastrosas para a humanidade se não forem impostos alguns limites. Esses limites, eles têm o objetivo de proteger a dignidade humana. É impossível não se questionar sobre o prolongamento da vida e até que ponto isso é desejável e a que custo, né? A que custo nós estamos nos sujeitando a cada vez mais a essas técnicas novas, qual vai ser o efeito para nós seres humanos daqui a uns anos. E, para concluir, eu quero falar que a xenotransplantação ela suscita questões não apenas aos doadores de órgãos, como também aos doentes. Todo cuidado antes dessa terapia se tornar uma realidade clínica. Então, a todo instante, nós vamos nos deparar com problemas éticos, morais,
sociais, culturais, médicos, científicos e legais. E a pergunta que eu quero deixar agora para o final é: que mundo nós queremos deixar para as gerações futuras? Né? Que mundo nós queremos deixar de acordo com tudo que nós estamos vivenciando hoje? O que nós podemos fazer para melhorar, né? E termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque se nós formos mexer geneticamente nesses animais, nós vamos estar fadados a complicar, né, a preservação dessas espécies e também ao futuro da humanidade, né? Nós todos estaremos comprometidos. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção, tá? Me desculpe por qualquer falha. Quero agradecer a todos pela atenção e principalmente ao Dr. Eudes pela oportunidade. E obrigada a todos, tá? E para mim é um tema novo. Me desculpe se eu tive alguma dificuldade. É um tema que requer muita pesquisa, muito estudo. E eu estou começando a estudar o tema agora. Muito obrigada, viu? Tá sem microfone. Oi. Então, Oi, foi muito doutor. bem, parabéns, sua exposição foi muito coerente, foi uma sequência da exposição da Gabriela, isso é muito bom porque existe o nexo, né, entre as palestras, né? E essa questão da ética, ela existe sim, e é uma questão a ser aprofundada ainda mais, porque nós temos também do outro lado a ética de proteção aos próprios animais, né? Exatamente. E nós temos um comitê que é o CEUA, o Comitê de Ética de Utilização Animal, justamente para protegê-los diante das pesquisas. E aí nós temos dois bens conflitantes, o humano e o animal. E é justamente, né, esse bom senso, o meio termo que nós temos que encontrar para não fazer nada abusivo, e sim fazer aquilo que seja coerente, bom, oportuno, necessário e conveniente para o homem, em razão do princípio da beneficência. Isso. Mas está ótimo, foi excelente também a sua exposição, assim como a da doutora Gabriela. E agora nós vamos ter a última manifestação, que é do professor, do doutor José Lucas. Com a palavra. Obrigado, doutor. Bom, boa noite a todos. Me apresentando aqui um pouquinho, meu nome é José Lucas, advogado aqui de São José do Rio Preto, membro da Comissão de Bioética. E, assim, o intuito desse estudo, de longe, não é para exaurir o tema, né? Até porque o tempo é bem pouco para a gente falar, para a gente explicar tudo que seria pertinente referente ao xenotransplante. E, bom, vamos lá. Coube a mim agora, assim, a parte de trazer para vocês alguns elementos sobre animais transgenitalizados para o xenotransplante. Eu já começo com uma pergunta, né? O que seria isso propriamente dito? Como a Gabriela já falou, a Janaína já falou sobre a bioética, eu não vou tentar me delongar muito também, porque acaba entrando um pouquinho no tema de cada um para explicar e acabaria entrando muito e falando coisas que já foi meio repetitivo e fica falar. Com toda certeza, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na cirurgia de transgenitalização, né? Cirurgia de alteração de sexo do ser humano, né, da pessoa. E aqui, quando se fala em transgenitalização, nós não iremos falar dessa mudança em si de sexo, iremos abordar, na verdade, um tema no sentido de que animais foram geneticamente modificados, né? Ou melhor dizendo, que tiveram seu patrimônio genético alterado com a introdução de genes de outras espécies.
seja de outras espécies de animais ou de outras espécies mesmo de seres humanos, como, por exemplo, DNA humano. Mas, assim, por qual motivo que há esse grande ímpeto em estudar a xenotransplantação entre as espécies? A primeira resposta que eu daria para esse questionamento é o que a doutora Gabi já falou, seria o prolongamento da vida humana. Então, através da utilização de órgãos de animais, por exemplo, visa-se um prolongamento da vida, uma cura para certas doenças, uma melhor qualidade de vida. E uma segunda resposta também que daria para esse questionamento seria que essa proposta de xenotransplantação melhoraria os resultados clínicos e reduziria, nossa senhora, estou meio nervoso, e reduziria o tempo de espera e a mortalidade dos pacientes na lista de espera para os transplantes, que forneceria os órgãos necessários à sua boa qualidade de vida, a manter a vida. Então, é sabido que muitas dessas pessoas, como a Gabi trouxe, são mais de 46 mil, se não me falha a memória, muitas dessas pessoas estão esperando por alguns doadores de órgãos acontecer, sei lá, a qualquer momento, acontecer. E essa demanda é infinitamente maior do que a disponibilidade de órgãos compatíveis para transplantação. Então, a diminuição dessa longa espera na fila do transplante seria um dos exemplos mais básicos do motivo maior para fomentar essa pesquisa e essa utilização de animais geneticamente modificados como uma alternativa ao transplante dos órgãos entre as espécies, né? E, além disso, além daquelas pessoas que já estão em estado, por exemplo, de emergência, que precisam naquele determinado momento do órgão, se não falecem, se não morrem, existem aqueles que não são considerados não doentes o suficiente, né, que não estão à beira da morte, no leito da morte, para ser colocado na lista de espera do transplante. Então, essas pessoas também elas poderiam ser beneficiadas com a xenotransplantação, com a utilização de células animais ou de órgãos animais, como, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, que têm uma cirrose hepática, que possui alguma outra complicação que não levaria à morte necessariamente já no momento, mas que precisa de um acompanhamento, né? Bom, desde os primórdios, as mutações, elas são responsáveis por gerar uma viabilidade genética da nossa população, Então, nós, na qualidade de homens, né, temos explorado essa viabilidade já há milênios, como a Gabi falou, desde séculos lá atrás, com o início, por exemplo, da domesticação dos primeiros animais, das culturas agrícolas e por aí sucessivamente. Então, desde o início dessa agricultura e da domesticação dos animais, a população ela começou a utilizar um cruzamento controlado para conseguir, por exemplo, os animais e plantas com características de seu interesse, que poderiam servir para algum interesse humano, né? E essa seleção artificial é conhecida hoje como um melhoramento genético, né? Vem sendo utilizado até os dias atuais. A gente tem aí as plantas, né, transgênicas, como a soja, que é amplamente falado, e por aí vai. Bom, como a Gabi já tinha falado também, acabei entrando um pouquinho nessa parte dela, lá dos anos 60, 70, que houve várias tentativas de xenotransplantação, usando macaco, porco, ovelha, e naquela época também é bom lembrar que esse conceito que a gente tem hoje de morte encefálica não era o mesmo, não era conhecido, né? Ainda não estava bem estabelecido. Então, a demanda de órgãos, a utilização de órgãos naquela época era infinitamente menor do que a que a gente tem hoje, por exemplo. No entanto, posso colocar que ainda existem várias barreiras a serem superadas para o xenotransplante clínico ser bem sucedido, né? Incluindo as barreiras imunológicas, as incompatibilidades fisiológicas,
as doenças, as zoonoses decorrentes dessa xenotransplantação, além das questões éticas que a Janaína deixou bem colocado e questões religiosas também. Bom, a probabilidade de sucesso clínico ainda está bem longe de ser atingido, a meu ver, pelo que eu andei lendo, mas a gente vem tendo um sucesso bem gradual, gradativamente está sendo alcançado. Bom, aí eu deixo aqui umas outras perguntas agora com relação aos animais mesmo, a utilização deles, né? E a regulamentação das pesquisas, como que fica, e como fica a questão da proteção dos animais, como inibir os maus tratos e tudo isso. Para responder um pouquinho desses questionamentos, eu deixo alguns fatos assim para analisar, que seriam: em 2005, no Brasil, a gente teve sancionado a Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança, que estabeleceu algumas normas de segurança e alguns mecanismos de fiscalização das atividades que envolviam os organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, além deles, alguns derivados. Rapidamente falando sobre alguns conceitos, tem que organismo geneticamente modificado é um organismo cujo material genético foi modificado por qualquer técnica da engenharia genética. E transgênico seria uma célula ou um organismo que recebeu esse gene de outro organismo, esse gene exógeno. Bom, portanto, é correto, pode-se dizer que o animal transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado e o seu estudo, a sua utilização, depende de vários critérios que devem ser observados e foram definidos naquela lei. A Lei de Biossegurança, a preservação e tudo mais. Bom, dentre os critérios, eu gostaria de dar destaque à avaliação de biossegurança da organização das OGMs e as suas implicações na sociedade. Assim, a lei regulamenta desde o estudo da OGM, a forma de manipulação genética e bem como a sua aplicação. A grosso modo, poderia dizer que essa lei veio para cobrir uma lacuna que a gente tem ainda ética, uma lacuna um pouco social, moral, deixada desde 1980, onde já era recorrente já era essa modificação genética de animais para a xenotransplantação. Com o intuito assim, de gerar algum benefício para os seres humanos, sendo inicialmente exclusivos a animais de menor porte, passando a ser utilizado em alguns mamíferos de maior porte, com interesse comercial associado. A gente pode puxar na memória e lembrar da utilização, por exemplo, pelas indústrias de farmácia, dos testes em animais, pelas indústrias do shampoo e tudo mais. Nesse mesmo período, a teoria do direito dos animais, com uma inclinação um pouquinho mais abolicionista, passou a ganhar um pouquinho de força e buscando proteger a vida, a liberdade e a integridade física dos animais não humanos, espera que deu um pouquinho de branco. Balizaram alguns projetos que envolvem os animais modificados, em atenção também à lei de biossegurança, por qual, na sua vez, não vedaria a manipulação genética de animais, mas traz alguns parâmetros da sua utilização. Além disso, temos que a regulação da biossegurança determina que compete à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança estabelecer um código de ética de manipulação genética, um código esse que ainda não foi estabelecido até hoje, a gente continua sem. E vale mencionar também que, além dessa lei de biossegurança, a proteção dos animais frente à crueldade, aos maus tratos, encontra-se fundamentado também na Constituição Federal, no artigo 225, que trata sobre o meio ambiente, e também devemos estar atentos ao crime de crueldade experimental de animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, mais precisamente no seu artigo 32, que prevê uma aplicação de pena de detenção
de 3 meses a 1 ano e ainda aplicação de multa para aqueles que praticarem os atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, sejam eles silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Além disso, incorrendo nessas mesmas penas previstas no artigo 32, tem aqueles que realizam a experiência dolorosa ou cruel em animais vivos. Então, a experimentação ela tem que ser bem regulamentada, tem que ser avaliada e tem que ver se não está sendo praticado com nenhuma crueldade, de forma a prejudicar o animal e toda a sua qualidade de vida, assim por se dizer. Jamais poderia também assim, deixar de destacar que, com recente alteração social sofrida nessa compreensão da dignidade animal, que a Janaína começou até a falar, que os animais passam a ser tratados como seres sencientes, com a capacidade de sentir sensações, sentimentos, de forma um pouco mais consciente. E essa sua utilização para experimentos deve ter uma regulação extremamente atual, uma regulamentação extremamente forte, uma aplicação das normas mais atuais da bioética, respeitando a vida e a dignidade animal, bem como que trazendo algumas respostas para um sentimento de repulsa geral em nós, seres humanos, pelo tratamento, vamos dizer assim, não humano, dado aos animais nas pesquisas e nos estudos. Então, podemos ver que, para além da preocupação em proteção da saúde humana, prolongamento da vida, a bioética visa fazer uma ponte entre todos esses assuntos e trazer uma resposta tanto para o tratamento e a maneira que devemos proceder quando surgem os questionamentos com relação ao homem, mas também com relação à vida animal e as questões também meio ambiente e de ecologia. Aí, para o final também, igual a Janaína fez, eu gostaria de trazer algumas perguntas, uma frase, poderia dizer assim, poderá um dia vir a ser reconhecido que o número das pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha do insuperável? É a faculdade da razão, ou talvez a faculdade de discurso? Mas um cavalo adulto ou um cão é, sem comparações, um animal mais racional, bem como mais comunicativo do que uma criança de um dia, uma semana ou mesmo de um mês de idade. Mas suponha que eles fossem de outra maneira, que valor isso teria? A questão não é, podem eles raciocinar, nem podem eles falar, mas podem eles sofrer. Então, as questões que fica assim, bem claro para o estudo da bioética, que ela visa balizar e proteger essa questão do sofrimento animal para eles serem tratados nas pesquisas de uma forma mais digna, sem sofrimento, sem dor, e para isso tem que ser bem regulamentado para que seja feito todo tipo de pesquisa nesse campo da xenotransplantação. Acho que é isso. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido, eu estou um pouco nervoso, mas era isso que eu tinha para trazer hoje. Mas está ótimo, Zé Luca. É aquilo que o Dr. Marcelo falou, né? Esse exercício ele tem também por finalidade fazer com que o próprio membro, na sua exposição, adquira a segurança necessária, o raciocínio coerente. E você foi, apesar de você dizer que estava nervoso, a sua exposição ela foi correta, foi coerente, né? Foi muito instrutiva. Você trouxe muitos assuntos interessantes, novidades até, e o nervosismo fica do lado. Deixa ele do lado aí quietinho, né? Ele não vai te atrapalhar, como não te atrapalhou. O fato de você ter falado mais rápido não quer dizer que isso trouxe qualquer prejuízo. Pelo contrário, você conseguiu introduzir mais informações, mesmo num tempo pequeno. Então, eu acho que está muito bom, está ótimo. Os três
fizeram exposições, explanações interessantes, coerentes com a nossa comissão, e é isso que nós queremos, né? Fazer essa divulgação daquilo que nós estudamos e daquilo que nós queremos proporcionar aos colegas. O doutor Marcelo está por aí? Estou sim, doutor Eudes. Está aí. E aí, doutor Marcelo, o que o senhor achou aí do nosso grupo? Muito bom. Você sabe que eu fico às vezes emocionado de ver, né, a qualidade do conhecimento que nos traz os colegas membros das comissões. E nós estamos divulgando o vídeo daqui a pouco no YouTube e não tenho dúvida que esse material será muito importante. Mas eu queria, doutor Eudes, se me permite, algumas ponderações aqui, dividir com a comissão. Primeiro, a xenotransplantação, ela já está sendo tratada em algum país com um pouco mais de desenvolvimento? A doutora Gabriela trouxe ali o histórico, mas atualmente nós temos algum estudo mais avançado nesse tema em algum país? Quem que poderia responder? Eu acabei até de fechar aqui uma reportagem, né, que foi feita com um doutor da Faculdade de Medicina aqui da USP, né? Eu acho que estava falando na questão de avanço mesmo, e foi justamente ele que citou os estudos que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Acredito que sejam os mais avançados, que é justamente nessa questão de tentar fazer o estudo com as células funcionais, né, dos órgãos. E ele citou que na Faculdade de Medicina da USP mesmo, os estudos eles estão avançados, mas entre outras espécies. Ele cita, por exemplo, o porco e o coelho e o camundongo, se eu não me engano. Então, eles já conseguiram fazer uma xenotransplantação, só que entre esses outros animais, não com seres humanos ainda. Então, ele já fez um transplante de rim entre o porco e o coelho, o que eles estão trabalhando, mas não com seres humanos. Pelo menos esse foi o último, assim, mais atual que eu encontrei, né? E na questão de seres humanos, a questão do estudo nos Estados Unidos, que foi nessa questão das células, das funções hepáticas, tudo isso foi uma reportagem de 2018. Então, assim, não consegui, eu até coloquei datas e tentei pegar uma coisa que possa ter parecido mais recente, mas eu não encontrei. Não sei se os colegas têm algo desse ano passado. Eu acho que uma coisa que está sendo bem utilizada, então com um estudo, assim, um avanço maior, é lá nos Estados Unidos também, doutor Marcelo, é a questão de suínos serem utilizados como doadores temporários, principalmente no fígado, né, no transplante para cobrir, até aparecer um fígado doador compatível. Então, ele está fazendo um meio termo aí de uma temporalidade, né? Fica lá, não sei, não me lembro quantos dias, né? Ficaria com esse fígado de um suíno até aparecer um doador humano para poder fazer essa troca. Então, esse seria uma das partes que está um pouquinho mais avançada lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Permite mais um complemento, acho que foi, doutor Eudes, acho que o doutor José Lucas que disse a respeito da indústria do shampoo, né, que estaria utilizando também. É só do shampoo ou tem outros produtos também partindo dessa tecnologia? Que o shampoo ficou a mais conhecida, né, que utilizava, por exemplo, os shampoos, né, nos animais, para poder fazer o teste. Mas as outras indústrias de farmácia, por exemplo, a aplicação de medicamentos são utilizados primeiro, por exemplo, nos camundongos, que são mais parecidos, né? Resta saber se essa forma de aplicação, por exemplo, nesses ratos, se eles estão de acordo com um padrão internacional estabelecido. Eu não me lembro agora, está me falando assim a cabeça, pela convenção. Tem uma convenção que eu queria ter trazido, mas eu achei que
pela questão do tempo de fala, até eu iria me prolongar muito. Mas, por exemplo, as normas internacionais, por exemplo, têm que ser atendidas, as normas de biossegurança aqui das indústrias no Brasil têm que ser atendidas para não poder fazer esse animal, né, esse ser sofrer durante essas pesquisas. Então, eu sei assim da indústria de farmácia, que é bem utilizado, né, utiliza os animais, e dessa indústria, por exemplo, dos shampoos, que era uma das que caiu assim na mídia e ficou a mais conhecida, que é o teste, por exemplo, dos Até shampoos. maquiagem já teve essa polêmica de Sim. que eram usados animais para fazer testes. E nós temos, Doutora Janaína. só complementando e fazendo, valorizando as coisas da nossa terra, nós temos aqui em Rio Preto uma indústria, que é a indústria do Dr. Braille. Ela fabrica válvula cardíaca de porco. De porco. E é exportado para o mundo todo. E ele tem hoje a maior, uma empresa de grande referência mundial. E, na realidade, ela é captada do próprio animal, depois vai para o laboratório, e no laboratório ela é industrializada. Mas o fato gerador é o porco. Então, veja, é uma espécie também de xenotransplante, né? E é aqui de casa, é aqui do Dr. Braille. Saudoso Dr. Braille, né? Nesse caso do porco da Braille, doutor Eudes, são vários animais, é um só? Como tem noção? Isso, eles são selecionados, é uma raça específica própria para fazer pesquisa. Esses porcos não ficam em chiqueiros, ficam em alojamentos, todos cimentados, limpos, higiênicos, alimentação balanceada e assistência veterinária todos os dias, que faz o acompanhamento de cada porco. Então, eles são animais já separados, com a finalidade específica de doar órgãos, né, para o humano. E, lógico, após a doação, esses animais eles recebem a eutanásia. Eles são sacrificados porque a própria lei que permite a utilização de animal em pesquisas, ela recomenda que, após a retirada do órgão, que o animal seja sacrificado. E a lei usa o termo eutanásia, quer dizer, a antecipação da morte, provocando a morte daquele animal para que ele não tenha o sofrimento. Então, é muito rigoroso, é um procedimento muito sério. Eu não fui até o local onde eles têm o alojamento dos porcos, mas eu já li a esse respeito e o interessante é que é uma raça, se eu não me engano, aquela raça Landrace, aquele porco branco, sabe? Ah, sei. Porco branco, comprido. É esse que é o mais indicado. Inclusive, nos Estados Unidos, eles fazem também o estudo com esses porcos. Eles têm mais semelhança com o homem. E lá eles fazem, como o José Luca falou, eles fazem a inserção do DNA humano no próprio animal. E aí fica um hibridismo, fica um animal humano. E depois reverte o órgão daquele animal para o humano. E é aqui que está parada a pesquisa nos Estados Unidos. Por quê? Quantos anos vive um porco e quantos anos vive um homem? Será que aquele fígado do porco, num homem que tem 30 anos de idade, irá suportá-lo até os 80, 90 anos de idade? Será que aquele fígado do porco que traz dentro dele, das suas células, doenças genéticas, não vai transferir essas doenças para o homem? Então, a doença parou aí. Então, esse hibridismo que entra na parte
ética, que a Janaína falou, esse hibridismo é uma coisa que é assustadora. Aí você vai dizer, aquele porco, ele é meio porco, mas ele é meio humano. Uhum. Né? E depois o humano, que é inteiro humano, ele vai ficar também meio porco, porque ele vai receber um órgão de um porco. Isso é uma questão altamente bioética. E veja que interessante, né? Muito. Então, a gente, na bioética, você tem que fazer divagações. E também, muitas vezes, até parecem ficções. Mas, na realidade, você tem que estar com os pés no chão e pensar naquilo que é coerente, bom, adequado, apropriado para o ser humano. Porque ela visa o quê? Ela visa o bem-estar do homem, não só dentro dele, como fora dele. Que ele tenha uma vida em harmonia e que ele possa realizar todos os seus objetivos. A bioética nada mais é do que isso. E ela vem como um manto protetor. Olha, eu não vou deixar vocês usarem esse tipo de aparelho, porque isso daqui vai fazer mal para o homem. Eu não vou deixar vocês usarem esse tipo de vacina contra a pandemia, porque essa vacina não tem ainda a homologação oficial. Somente após a homologação, quando tiver aprovação, eu vou deixar você usar. Então ela fica como se fosse uma tutora, como se fosse uma administradora do quê? Da saúde humana. Então é esse lado que nós vamos entrar. Nós do direito, nós vamos vestir aqui a túnica do direito. E aí vamos transformar a bioética em biodireito. Nós vamos ver se tal coisa pode ser feita ou não. E onde é que está na lei. É interessante, né? Muito Então, interessante. doutor, toda essa modificação genética nos animais, elas podem acarretar assim, problemas que podem fugir do controle do homem. Então, são essas questões e essas reflexões que nós devemos fazer, né? Até que ponto isso vai nos beneficiar? Até que ponto isso realmente vai produzir uma qualidade de vida para o ser humano? E também tem a questão dos animais, né? Os animais, quer dizer, eles vão nascer somente para morrer, para servir o homem. E aí, como é que ficam essas questões? São questões que geram polêmicas e com toda essa sensibilidade hoje que existe em relação aos animais, a defesa dos animais, e que o animal hoje não é considerado mais, né? O animal hoje ele possui a dignidade humana, era uma característica somente de nós humanos. Hoje a dignidade, ela também é a dignidade não humana, a dignidade dos animais. Os animais também possuem dignidade e eles têm que ser respeitados. Doutor Janay, me permite uma ponderação. E qual é a diferença do maltrato dos animais para a pesquisa dos animais que matamos para o alimento? Os frangos? Isso é algo que mexe, né, com a gente, né? É algo que mexe com a gente. É algo que ainda isso, quando eu começo a pensar, eu ainda não consigo achar uma resposta. Isso me deixa mal em relação a esses questionamentos. Exatamente. Se nós formos pensar assim, né, não teria diferença, né? Porque os animais, teve um dia que eu assisti uma reportagem que a pessoa estava tendo um vínculo criando um pato. A pessoa não lembro onde que eu vi, agora passou recentemente no jornal, e a pessoa estava cuidando do pato, o pato foi criado dentro da casa, o pato obedecia aos comandos do homem. E aí, como é que fica essa questão? Então, ficou demonstrando assim que o animal tem sentimentos,
né? Que o animal ele se apega, ele se afeiçoa ao ser humano. Isso realmente é algo bem polêmico, bem polêmico. Eu só quero acrescentar o seguinte: o ser humano ele não se contenta na dimensão onde ele se encontra. Ele quer ir sempre além e, principalmente, dominar. O homem é um animal dominador. E com a ciência do seu lado, ele consegue realizar e modificar toda aquela natureza original que nós recebemos. Então, o José Lucas ele falou dos alimentos transgênicos. Hoje nós temos o orgânico e o transgênico. E aí entra aquilo que a Janaína falou, o princípio da cautela, o princípio da precaução. Da precaução. Né? Será que o alimento transgênico não faz mal para o homem? Aí você vai ver a Organização Mundial da Saúde e vai responder o seguinte: até o presente, pelos estudos feitos, nós não temos nenhuma notícia de malefício. Porém, nós não podemos afirmar que daqui a 20 anos vai persistir a mesma situação. Pode ser que o homem venha a ter sequelas daqui a 20 anos. Então, nós estamos fazendo, nesse princípio da precaução, o seguinte: hoje faz mal? Não. E amanhã? Eu não sei. Então, cuidado. Você está modificando originariamente aquilo que a natureza te entregou. E você está fazendo isso também com o próprio ser humano. O xenotransplante, daqui a 20, 30 anos, ele vai ser normal. Nós estamos caminhando para isso. A humanidade quer isto. Por quê? Você quer ter mais órgãos disponíveis. O humano, ele é muito limitado, porque não é todo humano que vai ceder seus órgãos. O animal, você vai criar animais repositores de órgãos humanos. Não sei se vocês leram, tem um livro chamado Homo Deus, o outro chama Homo Sapiens e o outro chama 21 Conselhos para o Século XXI. É de um escritor sul-africano, professor de uma universidade nos Estados Unidos. Ele chama Harari, com H, Harari. Leiam qualquer livro desse. Ele fala exatamente isso. A tecnologia vai engolir o homem. Hoje, o homem está dominando. A inteligência artificial vai engolir o homem. Porque vai chegar uma hora em que a inteligência artificial ela vai ter mais potencial que o próprio homem. E aí eu pergunto, isso é bom para o homem? Será que nós estamos numa evolução que não tem caminho de volta e depois, de repente, tem que terminar tudo para começar tudo de novo? São questões que nós estamos enfrentando no dia a dia. Né? E é assustador, né? Tudo completamente, isso. Completamente. E é assustador. Quando você começa a ler sobre o xenotransplante, você vai ficando estudando, você vai ficando assustado. Né? Porque foge da nossa realidade. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que foi bom, né, doutor Marcelo? Muitíssimo bom. Mas deixa eu trazer agora para o momento, para a realidade. A Gabriela trouxe um dado de que nós temos 40 e poucas pessoas na fila de transplantes. 46.181 pessoas na fila de transplante no Brasil. Bom, nós estamos dentro da nossa subseção do ambiente regional. Existe algum dado sobre o número de pessoas que estão nesta fila da nossa cidade, da nossa região de São José do Rio Preto? Eu não peguei esses dados, doutor. Mas é possível a gente identificar esses números? Olha, não é fácil não. Sabe por quê? Não. Porque existe uma central de transplantes. Então, às vezes,
uma pessoa que vai doar um fígado e o receptor é de Presidente Prudente, por exemplo. Entendeu? Então não dá É uma para você fila fazer. nacional, né? É nacional. Às vezes o É sujeito é do verdade. Acre. Então, Por que você que eu vai fazer tô, por que que eu estou por que que eu estou perguntando isso, doutor Eudes? Porque a gente poderia, de repente, por exemplo, nós temos no nosso cadastro, na Ordem dos Advogados do Brasil, uma pergunta sobre doação de órgãos. Sei. E muitos colegas dizem não, e eu acho que também muitos nem sabem dessa pergunta. Né? E não tem nenhum movimento dentro da OAB dos 350 mil brasileiros só no estado de São Paulo, que são advogados e advogadas, sobre esta questão. E de repente, nós podemos movimentar isso e aumentar esse número de doadores ou possibilidade. Eu vejo, por exemplo, né? localmente, né, dentro da nossa subseção, que são 12 municípios, normalmente as pessoas chamam a atenção, doação de sangue por conta de um ente querido que está precisando. Então todo mundo vai lá, se movimenta para fazer essa doação. Ora, se nós falarmos que tem alguém da cidade que está precisando de transplante de órgãos, talvez também, pelo sentimento, pode mobilizar outras pessoas a responder, olha, eu quero ser doador de órgãos também. Hoje nós não temos isso. Então, assim, por isso que esse número... por isso que é um tema importante que ninguém traz à tona. E a partir do momento que se debate, porque nós temos que sempre, eu pelo menos penso assim, aproximar a instituição das pessoas, de uma comunicação mais simples possível. E o que é comunicação simples possível? É quando você atinge pessoas que não são da área. Né? Não são da área. Então, por exemplo, eu aqui agora, xenotransplante, olha, entre transplante entre animais diferentes, por que não pode ser? Por que não podemos desenvolver? Por que às vezes, o poderio econômico das grandes empresas, às vezes com interesse, como foi falado, acho que por alguém de vocês, sobre a hemodiálise, que se investe mais para que se gaste mais dinheiro do povo, que tire mais dinheiro das pessoas, ainda que através do poder público, que às vezes nós temos essa ideia de que com o dinheiro do Estado, como se não fosse nosso, como se a gente não contribuísse, como se a gente não entregasse o tributo, né? Como se o dinheiro não fosse de cada um de nós. Então, assim, de repente nós, doutor Eudes, através desta comissão, poderíamos levantar essa questão do transplante de órgãos, começando dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos próprios pares, os advogados e advogadas. Você já, por exemplo, uma pergunta simples, eu estou fazendo isso na comissão da ética, de ética e disciplina. Às vezes eu chamo de pílulas, né? Informação. Isso que eu ia falar. Eu ia sugerir isso. Isso. Então, de repente, nós conseguimos criar já um grupo de colaboradores para fazer uma artezinha que pode parecer muito simples, mas atinge pessoas. Né? No sentido, olha, você já viu o seu cadastro na OAB sobre a doação de transplante? Né? Tá. Então, isso que eu queria trazer o debate aí aos amigos e amigas. Tá. É o seguinte, a nossa lei de transplante ela é de 1997. E ela tem ali algumas restrições. Antes dessa lei, aliás, nesta lei mesmo, a pessoa poderia se declarar após a sua, quer dizer, fazer um documento para que post-mortem ela fosse declarada doadora de órgãos. Essa lei ela foi revogada em 2001 e hoje prevalece somente a doação voluntária de órgãos. Essa doação voluntária de órgãos ela vai ser representada única e exclusivamente pela manifestação dos familiares, ascendente, descendente e cônjuge. Se o advogado for na ordem e assinar "sou doador de órgãos", esse documento não tem nenhuma validade, porque ele não pode se declarar doador. E é uma incoerência.
É totalmente incoerente isso. No Brasil, na Espanha, por exemplo, a pessoa já nasce doadora. Por isso que a Espanha é o país que mais transplanta no mundo. No Brasil, quem vai declarar que é doador não é você. Você vai falar para a família que você pretende ser doador. Então, nessas chamadas que você sugeriu, nós poderíamos fazer o seguinte: não esqueça de avisar a sua família que você é doador de órgãos. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um imã, eu vi um dia, em que está escrito assim: sou doador de órgãos. Você assina o seu nome e coloca na geladeira da sua casa. Né? Está lá. Não precisa falar mais nada. Porque a família, na verdade, ela não discute isso. Não é um assunto que vem à mesa, né? É um assunto muito distante. E quando acontece, por exemplo, algum acidente com um filho novo, os pais têm que decidir, é difícil, porque jamais passou pela mente deles qualquer possibilidade de doação. Mas se o filho tivesse se manifestado nesse sentido, eles iriam ter até um conforto em poder autorizar essa doação. Então, você vê, nós estamos num entrave. O próprio governo federal, ele faz o seu marketing de uma forma muito pequena também. Está escrito lá assim, ó, seja doador de órgãos. E embaixo, comunique à sua família. Porque é a família que vai saber se você é ou não doador. Agora, o que a gente poderia fazer na ordem? É comunicar os colegas que eles podem se declarar doadores para os pais. Isso. Né? Isso sim, aí não tem problema nenhum. Mas eles assinarem algum documento nesse sentido, esse documento hoje não tem validade nenhuma. Se você for num cartório e falar o seguinte: quero fazer aqui um instrumento público de doação de órgãos. Você pode fazer, o cartorário vai fazer, vai te entregar. Só que ele não tem nenhuma validade. É nulo. É nulo. Não tem validade nenhuma porque a parte é ilegítima. A legitimidade para se manifestar é dos parentes. Então, aquela manifestação individual, através de uma escritura pública, não tem validade. Então, mas para o senhor ver... mas para o senhor ter noção, doutor Eudes, a OAB tem essa pergunta. Tem? Nós advogados, outra coisa, agora vamos começar também a divulgar, nós temos a intranet, nós advogados temos e poucos usam, e ali você tem o seu cadastro. Então, você entrando no site da OAB São Paulo, você entra, está lá, e aí nesse cadastro tem lá essa pergunta que agora o senhor está falando, não tem validade nenhuma. Mas, enfim, mas nós temos. Então, assim, é um debate que, você vê, colocou-se uma pergunta e ninguém parou para pensar que houve alteração. Provavelmente deve ter sido durante a vigência da lei que foi revogada. Foi revogada. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que nós poderíamos levantar a questão, né? Porque você só começa a ouvir os outros pontos de vista a partir do momento que você traz à tona, você torna transparente aquela questão, o debate. Exatamente. Então, aí você veja a importância dessa reunião de hoje, né? Se nós conseguimos convencer uma família a amanhã auxiliar na decisão de uma doação de um órgão, nós estamos dando vida a outra pessoa. Exatamente. E é isso que precisa. É a conscientização da família. E a pessoa assim, tem que falar para a família. Sim. Fica aí o pedido desse presidente aqui para que a comissão possa dar a ideia, por exemplo, trazer esta lei, né? Que o doutor Eudes está acabando de dizer. Vamos divulgar a lei. Vamos fazer um mecanismo. Vamos criar chamadas a respeito de pontos, dúvidas, como todos os colegas aqui, a Janaína, o José Lucas e a Gabriela fizeram muito bem, deixando perguntas para que nós possamos refletir. Né? Ainda que não consigamos a resposta de imediato,
mas vai fazer com que a gente pense, Tá. reflita sobre Nós vamos fazer o cantinho da bioética, isso. cantinho do biodireito. E aí, lá, a primeira pergunta. Você quer ser doador de órgãos? Isso. Você sabe qual é o procedimento? E aí depois você responde abaixo. É. Né? A Isso. criança menor pode doar órgãos? Isso. Aí vai lá. Os pais estando separados. Os pais estando separados. Quem é que define a doação de órgãos de filho menor? Há necessidade da manifestação de ambos ou de um deles, aquele que está com a guarda, só é suficiente? Existe necessidade, além da autorização dos pais ou responsáveis, a autorização judicial? Outra dúvida. Há limite de idades para doador? Se eu tenho 50 anos, porque vocês pensam muito no jovem, né? Se eu tenho 60 anos de idade, né? Eu não posso doar nenhum dos meus órgãos? Ou nenhum presta mais, além de eu que já morri? Depende do órgão. Você lembra a mulher do Lula? A mulher do Lula? Ela foi Sim. doadora de órgãos. E a mulher dele tinha mais de 60 anos de idade. Então, depende do que órgão que você vai extrair. Né? Mas é interessante. E aí podemos entrar também na doação de medula. Sim. Você quer ser doador de medula? Qual o procedimento? Eu fui fazer doação de sangue e aí nós estamos divulgando, já vemos há algum tempo divulgando a doação de sangue. E aí eu fui indagado sobre a doação de medula. E eu tornei um doador. Eu fiz o meu cadastro, está lá. Exatamente. Gente, às vezes são coisas simples que nós podemos ajudar o nosso próximo, o semelhante. Ele não faz. Com certeza. Por falta do quê? De informação. Mas você pode deixar, por exemplo, nós vamos fazer o cantinho do biodireito aí, o cantinho da bioética, e nós vamos falar para os nossos amigos, os membros, para fazerem perguntas bem objetivas, né? E já com as respostas, para orientar. É uma questão de orientação. Sim. Eu acho muito interessante. E o canal que nós vamos usar é um canal de visualização diária. Sim. Então, atinge muita gente, né? Muito. Pode fazer, deem a pergunta e deixe conosco, com nossa equipe lá da OAB, para fazer a artezinha. Criamos um padrão onde só vai mudar o texto. Tá. Nós criamos, muda só ali o texto. E aí a gente vai de forma, assim, uma vez por semana, ou cada 15 dias, uma vez por mês, alguma coisa, a gente vai lembrando. Sim. Eu acho que a cada 15 dias seria interessante. Entendeu? Então, acho que aí chama atenção, porque é assim. Ótimo. Vamos fazer isso, sim. Maior prazer. É uma contribuição nossa, né? Em benefício de todos os colegas. E são situações... Da sociedade. Então, interessantes e que as pessoas desconhecem. Vamos pegar agora a parte de transplante. Aí depois nós pegamos outro assunto, também de cunho bioético, ligado ao direito. E vamos fazer também esse tipo de trabalho, né? Eu acho muito interessante. Sim. Boa ideia, presidente. Parabéns. A todos nós. Grande marqueteiro. Marqueteiro no bom sentido. Marqueteiro jurídico. Não, eu sinto, doutor Eudes, eu sinto o seguinte, uma carência do nosso povo de informação e outras pessoas com conhecimento. Então, nós precisamos aproximar esses dois lados. Né? Todos ganham. Todos ganham. Quem que tem conhecimento que não gosta de transmitir o conhecimento, não gosta de dividir? Né? Exatamente. Todo conhecedor, todo aquele que tem conhecimento gosta de dividir. E quantas pessoas precisam desse conhecimento?
para viver, né? Então, assim, se nós conseguimos, e temos a tecnologia de comunicação que nós temos, olha hoje aqui, cada um no seu cantinho, na sua casa, estamos aqui falando. Então, às vezes, muitos criticam uma determinada situação da tecnologia e outro tem benefício. Eu acho que o mais sensato é a gente utilizar a tecnologia e não reclamar dela, mas utilizá-la. Ela está a nosso favor. A nosso favor. Né? Eu tenho esse receio que o doutor colocou. Será que a tecnologia vai ser maior do que a nós? Mas será que nós não temos inteligência para dominá-la, pelo menos até quando? Eu não sei. Mas para que nós não podemos deixar os nossos sentimentos, nosso ser, né? A nossa vida. Nós sofremos, nós somos felizes. Então eu acho que é isso que nos une. Então, se fizer o bem para as pessoas com essa campanha de uma informação de que pode ajudar outras pessoas, e até mesmo aquela família que desconhece, não tem tecnologia, tem amor. Solidariedade, né? Muita solidariedade. Amor. Tá certo. Ótimo. Mas pode contar conosco, viu? Nós vamos já, ainda esse mês, né, colegas? Gabriela, Janaína, Zé Luca, vamos fazer já esse mês. Sim. Nós já vamos fazer alguns questionamentos a respeito do transplante. Tá. E nem aquela que sai lá da comissão de ética, né? Que ele contradiz. Disciplina. Isso. Disciplina. Aí nós fazemos ali o questionamento e ali mesmo nós respondemos. Depois, se tiver um símbolo, alguma coisa que marque, que vocês acham importante, então, por exemplo, lá do Tribunal da Ética e Disciplina, colocamos lá um martelinho lá, né? Se vocês, de repente, tiverem alguma coisa específica, nos fale. De repente, vocês que é da área, tem um símbolo, né? Para que a gente busque. E aí, a partir do momento dali, sempre vai ter, sempre vai ser. Sempre é importante... Pode criar, sim. Isso, é importante frases curtas. Tem que ser pensar muito bem nas palavras e curto. Por exemplo, uma das questões dessa lei que o doutor Eudes falou é importantíssima. Olha, sobre transplante, você já leu o artigo tal da lei tal? Só isso. Não se preocupe em ter que mandar mensagem tudo numa única vez. Não. Vamos por pouquinho. É pílulas. São pílulas de informação. Né? Não, vamos chegando. Vamos lá, vamos fazer. Vai ser muito legal. Muito útil também. E é um trabalho bioético, né? Tá vendo? Sim. Né? Trabalho bioético. É proporcionar o bem para as pessoas. Princípio da beneficência. Princípio da beneficência. Exatamente. Estou vendo que o doutor Marcelo ele vai entrar para o nosso bloco aí. Viu? Já. Ele tem todos os predicados. Já estamos juntos. Estamos sim. Tá ótimo. Então, nós ficamos assim, nós vamos escalar assim. Se alguém tiver alguma sugestão já de pergunta, passe para o nosso grupo e ali nós vamos dizer, tá bom, não tá bom, tem que ser menor, tal, entendeu? E já vamos fazer o encaminhamento para a ordem, para sair o mais rápido possível durante esse mês. Para fazer o start agora. Aí em janeiro, fevereiro, nós continuamos. Tá. Tranquilo. Está resolvido. Doutor Eudes, fica à vontade, para se o senhor quiser encerrar, fica à vontade. Então, aqui nós já estamos encerrando e quero mais uma vez agradecer a honrosa presença do Dr. Marcelo, que durante todo o tempo ficou atento às exposições, viu que realmente o nosso grupo é um grupo comprometido com a bioética, há um nítido interesse de cada colega em apresentar um tema que seja um tema interessante e que seja também um tema desconhecido pelo próprio colega, né? Agradecer muito a sua presença por ter nos prestigiado, além do que agradecer pelas propostas, pelas novas propostas
que nós vamos aderir, e nós vamos dar início agora nesse mês mesmo, e isso tudo vem demonstrando que o seu trabalho como presidente é um trabalho muito profícuo, porque ele tem criatividade constante, não tem queda. Pelo contrário, ele sai de um patamar médio e vai sempre ascendendo. Isto é muito bom. Isto é muito comum para os líderes, que fazem isso com muita facilidade. Então, obrigado pela sua presença, obrigado para a Gabriela, obrigado para a Janaína e também para o José Luca, cada um fazendo a sua apresentação. Estão de parabéns. Vocês são novos, jovens, praticamente crianças ainda, e têm um futuro muito brilhante. Já demonstraram isso. Eu agradeço, doutor Eudes. Agradeço os colegas também que compartilharam aí. Isso, e nós vamos ficar aí felizes, né, com o sucesso de cada um de vocês. Tá bom? Obrigada, doutor. Muito obrigada pelas palavras de incentivo, como sempre. Eu já passei por tudo isso, já estou lá no fim. Mas o meu fim é sempre o recomeço. Não. Está no início. Né? Você está no início. Eu quero, doutor, me permite, então, finalizar aqui pela nossa sucessão, que eu sempre tenho feito pelas nossas comissões, os grupos de estudos, para deixar aqui o reconhecimento a todos os membros das comissões da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque é graças a vocês que acreditam na vontade de aprender, mas também de ensinar o próximo. Eu quero agradecer a doutora Jéssica, que esteve aqui conosco, quero agradecer o William, nosso colaborador da Ordem dos Advogados do Brasil, que esteve conosco, quero agradecer os expositores, a doutora Janaína, doutor José Lucas, doutora Gabriela, e quero agradecer ao doutor Eudes Quintino pelo seu trabalho, dentro de uma especialidade do direito, que Vossa Excelência domina como poucos, e nos dá a honra de estar conosco, com a sua simplicidade, com a sua humildade, transferindo e nos dividindo o seu conhecimento. Muitíssimo obrigado. Que Deus possa abençoar cada um dos senhores, o senhor doutor Eudes, toda a sua família, e que estejamos sempre juntos. E por isso, pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado pela nossa Comissão de Direito, de Biodireito e Biotecnologia, coordenado pelo doutor Eudes Quintino Oliveira Júnior, mais essa atividade. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Abraços a todos. Tchau. Tchau, presidente. Boa noite. Tchau, doutor Eudes.